Saber Direito desta semana é sobre reforma trabalhista. O curso fala sobre direito intertemporal, grupo econômico, terceirização, sobressalários e dano extrapatrimonial. As aulas são com a professora e desembargadora do TRT do Rio de Janeiro, Vólia Bonfim Cassar. Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Meu nome é Vólia Bonfim, sou professora de Direito e de Processo do Trabalho. O nosso curso é sobre a reforma trabalhista. Estudamos e vamos estudar alguns pontos principais da reforma trabalhista. Ao longo da semana veremos o direito intertemporal, isso é, como é que se aplica a reforma para os contratos iniciados antes e que continuaram a vigorar depois da reforma. Vamos tratar do grupo econômico, o que mudou, o que não mudou, da terceirização, assunto polêmico e já modificado anteriormente pela Lei 13.429 de 2017. Vamos falar também das parcelas salariais e não salariais, da grande modificação praticada nos parágrafos 1º e 2º do artigo 457 da CLT e, por fim, do dano moral e extrapatrimonial. A aula de hoje é exatamente sobre essa grande novidade trazida pela primeira vez no texto da CLT, que é o dano moral ou, chamado pela reforma trabalhista, dano extrapatrimonial. Antes de iniciar o tema, eu quero mostrar um livro, que é o meu compêndio, é um livro de quase 1.500 folhas. Nele, não só toda a reforma trabalhista está sendo abordada, esse aqui ainda está com a medida provisória, mas a nova edição já está sem a medida provisória, porque ela caducou, e nós tratamos também do dano moral em capítulo específico, dano moral e material, novidade trazida pela reforma trabalhista. Bom, vamos falar do dano moral ou extrapatrimonial. Dano significa prejuízo. Quando você sofre um dano, significa que você sofreu um prejuízo. O dano pode ser patrimonial ou moral. Dano moral é aquele que é imaterial. É aquele que viola bens da personalidade, viola bens que não são mensurados economicamente. Como é que o direito do trabalho se virava antes da reforma trabalhista? Como é que ele fazia, já que nós não tínhamos sequer um artigo sobre isso? É bom lembrar que a CLT de 1943, em 43 não se falava em bens imateriais, reparação de dano moral. Aliás, foi a Constituição, no artigo 5º, incisos 5 e 10, que claramente consagra a tese do direito à reparação ao dano moral ou extrapatrimonial. Claro que já antes da Constituição a matéria vinha sendo abordada de alguma forma, mas a Constituição consagra esse direito a reparar não só os prejuízos materiais, mas também os prejuízos da alma, os prejuízos morais. A reforma trabalhista incluiu os artigos 223A, 223B, 223C, D, E, F, G. Incluiu 7 artigos num título novo, a CLT. Esses 7 artigos, divididos em parágrafos, incisos, disciplina o dano moral. Para a gente entender um pouco melhor a reforma, vou voltar um pouco no tempo e dizer como era antes da reforma. Nós não tínhamos na CLT, na legislação do trabalho, praticamente nenhum dispositivo, na CLT nenhum, a respeito da matéria. Portanto, nós nos abeberávamos do Código Civil, nosso pai, né? Nossa mãe. O Código Civil é a lei base.
E lá no Código Civil nós utilizávamos de todos aqueles artigos possíveis, o 927 do Código Civil, o 950 do Código Civil, todo o capítulo da reparação material e moral dos prejuízos, né, que a gente chama de responsabilidade civil, eram utilizados. Além disso, nós aproveitávamos alguma coisa do Código de Defesa do Consumidor e aproveitávamos isso tudo para fixar indenizações por dano moral. A doutrina já estava bem avançada, a jurisprudência também, quando nos deparamos com um título novo trazido pela reforma trabalhista, e só para lembrar, a reforma trabalhista é a Lei 13.467 de 2017, que entrou em vigor em 11 de novembro de 2017. Portanto, a partir de 11 de novembro de 2017, nós temos todo um regramento de dano moral diferente. Algumas coisas parecidas, mas a maior parte diferente do direito civil. Bom, primeira diferença está no nome. Todo mundo chama, quando eu digo todo mundo, todos os outros ramos do direito, chama esse dano de dano moral. A CLT chamou de dano extrapatrimonial. Tudo bem, são palavras sinônimas, mas não ficou igual, né? Já passamos a ser um pouco diferente. Dano extrapatrimonial é aquele que sai da esfera patrimonial. São aqueles que violam bens imateriais. Tá bom. O primeiro artigo 223A da CLT, o primeiro desse título novo, já faz uma mudança drástica na reparação do dano moral. Diz: para a reparação do dano extrapatrimonial, aplica-se exclusivamente o disposto neste título. Prestou atenção na palavra exclusivamente? O 223A da CLT, com uma clareza solar, diz que aplica-se exclusivamente a CLT, aquele título específico para julgamentos, reparação, fixação de indenização de dano extrapatrimonial. Em outras palavras, disse a CLT, parem de usar o Código Civil. Não usem o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Esqueçam outros ramos do direito. Quer que eu traduza? Deu para entender? Eu vou traduzir, não custa nada, né? Quem é que diz o que é responsabilidade objetiva? Lembra o que é responsabilidade objetiva? Responsabilidade subjetiva é aquela que decorre de dolo ou culpa. Responsabilidade objetiva é aquela que você responde pelo prejuízo, mesmo sem culpa. O Código Civil estabeleceu a responsabilidade objetiva, isso é, a reparação civil decorrente da responsabilidade objetiva. É o caso daquele que explora atividade de risco. Vamos dizer que você seja uma empresa de minério e que você tenha minas de subsolo. E os trabalhadores têm que trabalhar nessas cavernas, nessas minas, perfurando em profundidades, em túneis. É óbvio que esse trabalho, além de insalubre, é extremamente perigoso. Você pode perfurar um canal, uma câmara de gás, você pode ter diversos acidentes além do desmoronamento. Portanto, o Código Civil consagra, salvo engano, artigo 950, parágrafo único, a responsabilidade daquele que contrata alguém
para trabalhar em atividade de risco e, em virtude dessa atividade, ele sofre um acidente de trabalho. Então, imaginem que você trabalha nessa mina de subsolo e ela explode e você sofre um acidente. O patrão não teve culpa, mas era naturalmente previsto que todos aqueles que trabalham naquelas circunstâncias sofrem riscos maiores que os demais. A atividade de risco é aquela que expõe a pessoa a um risco maior que os demais membros da sociedade estão expostos. Você já trabalhou com ácido sulfúrico? Você já trabalhou com vigilância armada? Trabalhar em algumas circunstâncias, obviamente, expõe o trabalhador a um risco muito maior de um acidente. Você é um vigilante armado que trabalha num banco. O banco sofre um assalto e você leva um tiro. O patrão não teve culpa, isso não é uma responsabilidade subjetiva. Mas banco mexe com dinheiro. O país é violento. A atividade de vigilância é uma atividade que, por sua natureza, gera risco de vida. Tanto é verdade que a própria CLT, no artigo 193 CLT, determina o pagamento adicional de periculosidade àqueles que trabalham com vigilância, àqueles que trabalham com segurança patrimonial ou pessoal, exatamente diante do risco que eles sofrem. Se você sofre um acidente decorrente da atividade de risco, embora o patrão não tenha culpa, tem responsabilidade objetiva. É isso que o Código Civil traz. Pois a CLT, com a reforma trabalhista, afasta a aplicação do Código Civil. Lembro a vocês que o artigo 7º da Constituição tem um inciso que diz: são direitos dos trabalhadores. Artigo 7º da Constituição. São direitos dos trabalhadores. Diz lá, seguro contra o acidente sem excluir a responsabilidade do patrão em caso de acidente de trabalho por dolo ou culpa. Portanto, a Constituição só abraçou a responsabilidade subjetiva, seja por dano patrimonial, seja por dano moral. A responsabilidade sem culpa, que é a responsabilidade objetiva, ela foi consagrada na doutrina e depois espelhada no Código Civil de 2002. Andou muito bem o Código Civil, mas a reforma trabalhista não quer dano moral decorrente de responsabilidade objetiva. Para você ter ideia, vamos imaginar que nós estamos numa rua, e ali uma empresa de gás está perfurando o chão para colocar o duto de gás, consertar o duto de gás que está tendo um vazamento. O empregado da empresa de gás, que está trabalhando no conserto do duto de gás na rua, passa então um transeunte, um pedestre, uma pessoa qualquer, perto da obra, quando então explode o duto de gás. Empregado da empresa de gás e pedestre, isso é, um estranho e um empregado, sofrem o acidente decorrente daquela explosão e ambos, só por exemplo, é um exemplo, perdem a perna direita abaixo do joelho. A mesma perna no mesmo local, só para a gente igualar o dano. O empregado vai à Justiça do Trabalho contra o patrão, pedindo dano patrimonial decorrente de acidente de trabalho e dano moral decorrente de acidente de trabalho. No dano moral, ele pede dano moral pela dor, né, do acidente, e dano estético pela amputação. O transeunte vai à Justiça Comum
contra a empresa de gás, pedindo indenização patrimonial decorrente de acidente ocorrido por responsabilidade objetiva e dano moral contra a companhia de gás. E esse dano moral dividido na dor e no estético. Percebam, o transeunte, o pedestre, foi à justiça comum contra a mesma empresa, pelo mesmo fato, explosão, pela mesma responsabilidade objetiva. O empregado vai à justiça do trabalho contra o patrão. Pois bem, a redação do artigo 223-A da CLT diz que o empregado tem direito à reparação por dano patrimonial, sim. Pensionamento, indenização. Mas por dano moral, não. Porque esse acidente decorreu de atividade de risco. O transeunte ganha tudo na justiça comum. Como pode o mesmo acidente com duas pessoas, um ganha e outro não? Não por interpretação e prova produzida, mas porque um a lei proíbe e o outro a lei dá. O transeunte ganha com base no Código Civil e o empregado perde com base na CLT. É uma situação tão esdrúxula que é quase incompreensível. Só para a gente encerrar esse raciocínio, mesmo que ade argumentando, isso é mesmo que usando outros argumentos, o empregado prove a responsabilidade subjetiva do patrão, não deu EPI, não deu preparo, não deu, vamos dizer, não treinou o empregado, mesmo que o empregado comprove a responsabilidade subjetiva do patrão e, por isso, teoricamente, tem direito à reparação por dano moral, isso é extrapatrimonial, a reforma, em outro artigo, proíbe a acumulação de reparação de bens imateriais. Isto é, você não pode ganhar duas indenizações por dano moral decorrente da mesma lesão, do mesmo fato gerador. Quer dizer, o estranho ganha o dano estético e o moral. O empregado ganha ou o estético ou o moral. Os dois ele não pode ganhar, porque não pode haver a acumulação. Já vimos, então, dois pontos que a reforma alterou, tolhindo, diminuindo os direitos dos trabalhadores em relação ao dano moral. Vamos ver se você está prestando atenção? Vamos chamar um quiz para testar o seu conhecimento. Assinale a alternativa incorreta. Não é a correta, não, é a incorreta. A CLT tem um título específico que regula a reparação de dano extrapatrimonial. B. O artigo 223-A da CLT excluiu a aplicação do Código Civil para reparação de dano extrapatrimonial. C. Foi afastado dano existencial para fins de reparação. D. O artigo 223-G da CLT tabelou os valores máximos das indenizações de dano extrapatrimonial. Gente, a resposta errada, né, mas que a gente vai marcar aqui, é a C. De fato, a única coisa boa que trouxe a reforma trabalhista foi deixar claro que é possível reparar o dano existencial. Vamos a uma outra novidade trazida pela reforma trabalhista em relação ao dano extrapatrimonial. A outra novidade é a seguinte: o artigo 223, não sei se é o B ou o C, diz claramente assim, da CLT, são artigos da CLT. São titulares exclusivos da reparação do dano extrapatrimonial a pessoa física e a pessoa jurídica. A medida provisória até tentou corrigir pessoa física para pessoa natural, mas não muda muita coisa. A pessoa física é a pessoa natural, a pessoa jurídica é a pessoa jurídica.
Perfeito. Aí você vai dizer, olha, não vi nada demais. O que você está vendo demais aí nesse artigo? Primeiro, reparou a palavra exclusivas? Legislador não escreve palavras à toa. Está lá, são titulares exclusivos. Isso é, ninguém mais, além da pessoa física e da pessoa jurídica, é detentor do direito a pedir indenização decorrente de dano extrapatrimonial. Só a pessoa física ou jurídica. Aí você vai dizer, e aí? Não estou entendendo, aonde você quer chegar? Vou dizer aonde eu vou chegar. Já ouviu falar de dano coletivo? Já ouviu falar de dano moral difuso? Isto é, há muito tempo, os estudiosos vêm defendendo que são sujeitos de direito, além da pessoa física e da pessoa jurídica, a coletividade, a humanidade, o meio ambiente. Isto é, quando alguém causa uma lesão coletiva, você pode não encontrar o indivíduo lesionado, ferido, mas você sabe que houve o dano. Exemplo, publicar ou fazer publicar em jornal propaganda de emprego ou chamada de emprego discriminatória. Precisa-se de moça loura, jovem, bonita para trabalhar. Quer dizer que só serve jovem, só serve loura, só serve bonita, homem não, moreno não? Faz anúncio de emprego dizendo, não contratamos gordos, amarelos, verdes. Isso não é discriminatório? Quem é o lesionado? Quem leu aquele emprego? É o que a gente chama de lesão coletiva difusa. Atinge uma gama de pessoas, é meta-individual, é além do indivíduo. Nós vamos lá no Código de Defesa do Consumidor conceituar as lesões coletivas. E essa é uma lesão moral. Você não pode agredir publicamente a raça, a cor, a etnia, a religião. Você não pode praticar discriminações. Os sujeitos, as pessoas naturais atingidas nem sempre são identificadas. Na maioria das vezes, não são sequer identificáveis. Mas há reparação de dano moral. Isso é, a indenização visa punir o agressor, mas não indenizar a vítima, porque você não identifica quais são as vítimas. Você pulverizou uma agressão, uma discriminação. Pois bem, a reforma trabalhista pretendeu, pelo menos esse é o texto, se assim vai prevalecer, se assim a jurisprudência vai praticar ou não, não sei. Mas a reforma trabalhista quis mudar isso. Para a reforma trabalhista não cabe mais dano moral coletivo sob a esfera difusa e a coletiva. O individual homogêneo continua, mas não cabe mais. Por quê? Porque quem é o titular? Quem é que recebe a reparação? Normalmente é o FAT, já ouviu falar do FAT? F-A-T, FAT, Fundo de Amparo do Trabalhador. Normalmente, quando vem uma ação civil pública, uma ação coletiva, em que o Ministério Público ou o sindicato é o autor da ação e alega que o empregador está poluindo o meio ambiente, que está causando doença a todos os empregados e o resto da coletividade, e pede um dano moral coletivo, normalmente ele diz, olha, de valor de dano moral coletivo eu quero 1 milhão e esse valor vai reverter para o FAT. Porque você não consegue identificar quem é o lesionado, você não consegue identificar quem é o trabalhador que sofreu a lesão coletiva. Então, você acaba indenizando o quê? Uma instituição, um primeiro emprego, uma empresa que dê treinamento aos trabalhadores ou ao FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Portanto, a indenização decorrente do dano moral nas lesões coletivas
a indenização não reverte nem para uma pessoa física, nem para uma pessoa jurídica. Não é a pessoa física, nem é a pessoa jurídica que recebe a indenização decorrente do dano moral. Quem é que recebe? Uma instituição qualquer, porque essa indenização por dano moral não visou reparar a vítima. Também nem consegue reparar, né? Tenta só aliviar a sua dor, alegrar, distrair. Ela visou punir o agressor. Dói no bolso da empresa pagar uma indenização de 1 milhão, 2 milhões. Tivemos vários casos de algumas concessionárias de serviço público, de transporte público, exemplo, companhias de trens, em que permitem que seus empregados viajem algumas vezes, que a gente chama surfando no trem. Então, o maquinista dirige, esse empregado pega a carona para ir ou voltar e ele surfa. Há inúmeros acidentes de trabalho. Cabe à empresa a segurança do trabalhador. Aquilo é uma atividade de risco. Permitir que o trabalhador execute o trabalho nesta forma, ela é punida. Há diversas decisões em dano moral coletivo, diversas. Na verdade, nós tivemos um caso clássico de uma empresa distribuidora de bebidas, não sei se fabricante também, em que obrigava todos os seus empregados, a cada semestre, numa grande reunião, a apontar aqueles vendedores que produziam menos. E eles tinham que dançar na frente de centenas de pessoas, a dancinha da boca da garrafa, ou a boca da garrafa da dancinha. Eles tinham que botar máscaras, eles tinham que fazer atitudes desagradáveis, que eu prefiro não falar. Saíram nos jornais as indenizações milionárias de 3 milhões, 4 milhões de reais, praticadas contra esses empregados que eram obrigados a se expor porque não eram bons vendedores ou não conseguiram ter o desempenho de outros vendedores. Se você não está satisfeito com o seu empregado, demita, mas não o exponha a uma situação ridícula, humilhante ou vexatória, principalmente em público. Essas indenizações por dano moral, elas visam muito mais dar o exemplo. Olha, nós estamos te punindo com esse valor para que você não repita a prática, para que você mude, que propriamente reparar. Quando você identifica a pessoa exposta, você consegue reparar o dano. Mas quando ele é coletivo, praticado, por exemplo, num jornal, como eu disse, ou numa fraude ao concurso público. Vamos imaginar que você quer muito estudar, fazer um concurso público, ser aprovado, vem há anos fazendo um cursinho, tem assistido aqui o Saber Direito, a TV Justiça, você está ali firme e forte, com aqueles bons professores. Está estudando? Quando, então, é aberto o edital, feito o concurso, você descobre uma fraude enorme nesse concurso público, entram os amigos dos amigos dos amigos, você já ouviu essa história em algum lugar? Ora, como indenizar aquelas pessoas que tiveram prejuízos com a fraude no concurso público? Não chamaram, não fizeram, houve fraude. São tantas pessoas, porque não são só os inscritos, são aqueles que iriam se inscrever, mas não houve o concurso porque houve uma fraude. Quantas pessoas? Essas lesões coletivas são reparáveis. É possível reparar. A reforma foi além. Talvez preocupada com condenações milionárias, concordo, algumas exageradas. O artigo 223G, que é o último, resolveu tabelar o dano moral. No mínimo 3, no máximo 50 vezes o salário, o último salário contratual do empregado. E ele pontuou, a lesão pode ser leve, média, grave ou gravíssima. Os incisos desse mesmo artigo 223G vão imputar fatores atenuantes e agravantes subjetivos.
Na verdade, uma boa pergunta é como objetivar uma lesão subjetiva é quase impossível. O que tentou fazer foi o tabelamento. E esse tabelamento é questionável sua constitucionalidade. Mas antes da gente entrar nesse tema do tabelamento, da constitucionalidade, eu quero saber se você está prestando atenção. Já está dormindo aí do outro lado ou está prestando atenção aqui nessa aula? Para saber, vamos testar o seu conhecimento com mais um quiz. É correto afirmar que a CLT prevê a reparação de dano patrimonial decorrente de acidente de trabalho? B, é possível a acumulação de dano moral e patrimonial? C, é possível a acumulação de mais de um dano extrapatrimonial decorrente do mesmo ato? D, não há limitação legal para fixação do valor da indenização do dano moral. Gente, o A está errado, porque a CLT não prevê reparação de dano moral. O C está errado. Você não pode acumular mais de um dano moral decorrente do mesmo ato. Lembrem lá do exemplo da companhia de gás, o transeunte e o empregado. D, a CLT limita a fixação. Portanto, a resposta certa é a B. A CLT abraçou a tese da súmula do STJ, que diz que é possível você acumular na petição inicial, isso é no pedido, a reparação de dano patrimonial e moral. Isso não foi proibido. Aliás, isso já era doutrina e já era jurisprudência consagrada. É possível, se você sofre um acidente de trabalho, e a culpa desse acidente é do patrão, ou a responsabilidade objetiva é do patrão, você pode mover uma ação na Justiça do Trabalho, em face do patrão, para pedir a reparação por dano moral e patrimonial. O dano patrimonial tem base lá no Código Civil, porque a gente não tem regra própria que regule o dano patrimonial. E o dano moral, agora, com a reforma trabalhista, está regulado na CLT. Bom, vamos continuar. Falávamos antes do nosso quiz do tabelamento. Algumas pessoas chamam até de tarifação. Meu amigo Sebastião Oliveira, se está aqui assistindo, que é o papa da reparação civil trabalhista, tanto moral como patrimonial, tem um livro excelente sobre a matéria. Ele diz que não deve se chamar de tarifação e sim de tabelamento, apenas elencar uma tabela com valores. Se a lesão for leve, varia do valor que o juiz entender até 3 vezes o último salário contratual do empregado. Se for média, sobe. Se for grave, sobe. Gravíssima vai até 50 vezes. Em caso de reincidência, dobra o valor. Vimos, antes do quiz, que existe argumentação no sentido da inconstitucionalidade desse artigo 223G, neste parágrafo que diz ou fixa o tabelamento. O argumento da inconstitucionalidade é de que a dor, que é a lesão moral, o sofrimento, a humilhação, a exposição, não pode ser medida, não pode ser objetivada com um valor, com uma expressão monetária. E exemplificam, isso é, aqueles que argumentam pela inconstitucionalidade, dão como exemplo a antiga lei de imprensa, uma lei antiga de imprensa, que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que ela fazia o tabelamento do dano moral decorrente de injúria, calúnia, imputação de crime, etc., pela imprensa.
Mas o Supremo que declarou inconstitucional aquele tabelamento não é o Supremo de hoje. O país mudou, os entendimentos mudaram. Por isso, não é certo afirmar que novamente o Supremo vai entender da forma que outrora entendeu. Nós já vimos que há decisões do Supremo que era de um jeito e que depois a posição foi diferente, dependendo da composição da Corte. Portanto, há duas correntes: aqueles que defendem que o tabelamento não viola a Constituição, porque não há um dispositivo constitucional que afirme o contrário ou que impeça, que faça a barreira de contenção, e outros que dizem que é genérico, que isso viola fundamentos, princípios, dogmas constitucionais, que também são normas de eficácia, e que seria inconstitucional esse tabelamento. Bom, lembro apenas a vocês que a medida provisória 808 de 2017, que vigorou apenas por 120 dias, pouco mais que 120 dias, por causa do recesso parlamentar, mas caducou, não virou lei, medida provisória não virou lei, caducou no dia 23 de abril de 2017, que a medida provisória fez umas pequenas modificações no título, em alguns artigos do dano moral, entre eles o tabelamento. A medida provisória percebeu que fixar indenização pelo salário do empregado é achar que a perna do pobre vale menos do que a perna do rico. Não entendeu? Eu vou explicar. A reforma não disse que o dano moral equivale até 3, até 5, até 50 salários do empregado? Então, vamos dizer que o empregado, aquele, lembra do gás? Perdeu a perna por responsabilidade subjetiva do patrão. O patrão teve culpa e ele perdeu a perna. Isso é, sob o meu ponto de vista, gravíssimo, né? Você ser aposentado por invalidez porque perdeu uma perna num acidente de trabalho que ocorreu por culpa do patrão é algo, sob o meu ponto de vista, gravíssimo. Então, a sua perna vale 50 salários seus, mas você ganha R$1.000, então você vai ganhar 50 mil porque perdeu a perna. Mas o outro que perdeu a perna, o salário dele é 10 mil, então a perna dele vale mais que a sua? Porque o salário dele é maior, então a reparação do dano moral dele é maior, porque a perna dele vale mais que a sua, a moral dele vale mais que a sua, a dor dele vale mais que a sua. Isso é um parâmetro justo? Pensando exatamente que o parâmetro do último salário do empregado não seria justo, claro, muito menos o tempo de casa, porque você pode sofrer um acidente com 1 dia de emprego ou com 10 anos de emprego, também não é justo. Resolveu a medida provisória mudar o tabelamento para o teto da Previdência. Então, independe se você é rico ou pobre, se você é um empregado que ganha 1.000 ou 50 mil, 2.000 ou 30 mil, o valor era até o teto da Previdência. Então, ia de 3 vezes o teto da Previdência, o teto estava em 2018 em mais ou menos em R$5.600, então ia até 3 vezes o teto, dependendo se a lesão é leve, média, grave ou gravíssima, até 50 vezes o teto da Previdência. Aí é justo, porque a perna do pobre vale a mesma coisa que a perna do rico, ou a perna do empregado médio vale a mesma coisa que a perna do empregado rico. Mas, infelizmente, a medida provisória caducou. Eu sei que no período que ela vigorou, ela produziu efeitos, vide o artigo 62 da Constituição. Então, ela produziu seus efeitos enquanto vigorou. Mas ela caducou em 23 de abril de 2018, portanto, restabeleceu-se a redação anterior da reforma trabalhista. Voltamos ao critério de que a perna do pobre vale menos que a perna do rico. Este é um bom argumento para a inconstitucionalidade. É um argumento discriminatório. Bom, além disso, a reforma trabalhista deixou claro, e a jurisprudência já consagrava, inclusive com súmula do STJ, Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade da pessoa jurídica sofrer dano moral.
Isso é, não é só a pessoa natural, a pessoa física que sofre dano moral. A pessoa jurídica também sofre na sua imagem objetiva, na violação do seu segredo, da sua correspondência. Então, pode o empregado ser condenado a pagar indenização por dano moral à pessoa jurídica. Ela também tem bens imateriais que têm que ser preservados, que têm que ser garantidos. Além de todos esses fatores, há alguns detalhes bons de analisar. Um dos artigos desse novo título da CLT sobre o dano moral diz assim: todos aqueles que participaram do dano vão responder solidariamente pela sua reparação. Todos os que participaram vão responder. Eu já imaginei as terceirizações, né? Imaginem você, empregado, é contratado por uma empresa para trabalhar em outra. Isso é a terceirização. Você tem a carteira assinada por A, pessoa jurídica A, para prestar serviços à pessoa jurídica B. Você trabalha no espaço físico de B. A empresa que você trabalha, o estabelecimento é B. Quem tem que cuidar do meio ambiente para que não sofra acidente de trabalho, não adquira doença, é o dono do ambiente, portanto é B. Embora você não seja empregado do B, o B tem que cuidar da fiação, da energia elétrica, do piso não molhado, do ruído, porque o trabalhador, mesmo sendo um terceirizado, encontra-se neste meio ambiente. Portanto, ele pode sofrer algum acidente por conta do meio ambiente não saudável. Lembre apenas que as doenças profissionais e as doenças do trabalho são espécies do gênero acidente de trabalho. Então, acidente não é só escorregar e quebrar a perna. Acidente é ficar num ruído alto o tempo todo e adquirir a surdez, parcial ou total, ou trabalhar com um tipo de movimento repetitivo e adquirir a tenossinovite, a LER, que são doenças possíveis. Pois bem, nesses casos, se o empregado terceirizado sofre um acidente de trabalho no tomador, porque o meio ambiente do tomador não é saudável, ele pode pedir a solidariedade na reparação patrimonial e moral do acidente de trabalho. Moral, a dor que ele teve ao cair, ao quebrar a perna, ou pela doença incurável, a surdez que ele adquiriu, e patrimonial, a perda do rendimento que ele teve em virtude daquela incapacidade total ou parcial para o trabalho que ele adquiriu naquele ambiente. Bom, mas meu amigo Sebastião Oliveira, juiz da 13ª Região, TRT da 13ª Região, autor daquele livro que eu disse, Responsabilidade Civil Trabalhista, né? um dos mais renomados autores, talvez o principal dessa área, ele lembra o seguinte: olha, você esqueceu que a reforma trabalhista não teve o viés tão protetivo ao trabalhador. Será que a reforma não pensou neste artigo em o assediador responder junto com a empresa pelo assédio que praticou a empregada? Vou explicar melhor isso daqui a pouco, depois de mais um quiz. Vamos chamar mais um quiz para testar o seu conhecimento. Assinale a alternativa correta. A. A CLT prevê o marco inicial para fixação dos juros e correção monetária incidente sobre a indenização de dano extrapatrimonial reconhecido judicialmente. B. A CLT prevê o marco inicial para fixação dos juros, mas não da correção monetária incidente sobre a indenização de dano extrapatrimonial reconhecido judicialmente. C.
A CLT não prevê especificadamente marco inicial para juros e correção monetária de indenização de dano moral reconhecido judicialmente. D. Não incide juros e correção monetária sobre a indenização decorrente de dano extrapatrimonial. A resposta correta eu já vou adiantar, a gente ainda não tocou nesse assunto, mas vamos ver esse assunto daqui a pouco, é a letra C. E eu vou dizer por quê. Porque a CLT não falava especificadamente do dano moral, portanto, não tem uma regra específica de dano moral, juros e correção monetária da fixação da indenização do dano moral e do dano extrapatrimonial. Não tem. Nós usamos uma súmula, isso é, fixamos o entendimento de que a gente vai usar os juros da CLT desde o ajuizamento da ação, mas a correção monetária vai ser a partir da sentença que majorou ou fixou o dano. Mas isso é vamos dizer, uma tese. A reforma trabalhista passou por vários questionamentos, vários pontos, várias dúvidas, mas deixou passar a questão dos juros e correção. Por que o assunto juros e correção monetária é tão importante? Para pensar, você trabalhou 5 anos na empresa. No 4º ano, você foi agredido pelo patrão, levou um tapa na cara, foi humilhado. Foi despedido no ano seguinte, ajuiza uma ação na justiça, pede reparação de dano moral. 3 anos depois, vem a sentença e dá o dano moral para você. Quando é que começa o valor? Porque o seu último salário é o salário quando você foi despedido, portanto, 1 ano depois do dano. Já estaria corrigido. Não sei. Mas a correção monetária, porque agora é tabelada, no mínimo 3, no máximo 50 vezes o último salário. Mas a correção monetária começa quando? Desde o ajuizamento da ação, desde a despedida, desde a lesão, desde a sentença que fixou. Qual é o marco inicial dos juros e da correção monetária? A CLT não trata especificadamente do assunto, a CLT trata de juros, de qualquer condenação trabalhista e a partir do ajuizamento, mas inclusive do dano moral, porque o valor não era conhecido pelas partes. Quando o patrão deu um tapa na cara do empregado, quanto valia isso naquela época? Não sei. Quanto era isso? Não sei. O juiz vai reconhecer? Não sei. Há atenuantes, há agravantes, qual o valor? Você só descobre o valor da reparação na sentença. Como é que pode incidir juros sobre algo que você nem sabia qual era o valor antes de ser fixado? Lembrem, dano moral é subjetivo, não é igual ao dano patrimonial. Dano patrimonial é o exato valor da extensão do prejuízo. Você não dá nem mais nem menos, você repõe exatamente o que ele perdeu. Isso é bem importante. A reforma deixou passar essa questão a respeito de juros e correção. Enquanto o legislador não o faz, vamos utilizar as regras já existentes e usar as súmulas do TST. E o TST consagrou que, em relação à indenização por dano moral, o valor dos juros é aquele contado a partir do ajuizamento da ação, mesmo que você na época nem soubesse o valor, mas a correção monetária é a partir da fixação ou do aumento do valor, seja na sentença, seja no acórdão. Esse é o entendimento. Pessoalmente, acho um pouco esdrúxulo, porque eu acho que os juros e a correção deveriam ser a partir da fixação. Outra questão bem importante é essa do direito intertemporal. Há quem diga que o momento de se aplicar a reforma sobre a indenização do dano moral é no momento que o juiz vai julgar a indenização. Não concordo. Quer dizer que se você sofreu um acidente em 2016 e nesse acidente, por culpa do patrão, você teve a perna amputada, eu vou limitar a 50 últimos salários
a reparação porque só agora o juiz está julgando, isso é pós-reforma? Não. O fato gerador, isso é direito material, isso não é direito processual. O fato gerador é o acidente, é o dano moral. Se o dano moral ocorreu antes da reforma, nós aplicamos as regras anteriores à reforma. Se o dano moral ocorreu após a reforma, aplicamos as novas regras da reforma. Sei que teremos muitas controvérsias a respeito dessa matéria, porque o direito intertemporal é algo controvertido. Mas eu defendo que a reparação de dano extrapatrimonial é um direito decorrente do direito material. O dano em si é o direito material, portanto, é a época em que ele ocorreu e não a época em que se está fixando a indenização. A fixação da indenização pelo juiz na sentença ou no acórdão, só é importante esse marco, essa data, para juros e correção monetária. Daí o motivo do quiz, o motivo da pergunta. Bom, voltando àquele questionamento que nós paramos ali no meio, que todos têm que responder solidariamente, e eu falava do meu colega Sebastião Oliveira, ele atentou por um fato que eu não tinha pensado, com muita razão ele diz isso. Ele imaginou o seguinte, vamos dizer que numa empresa, isso é muito comum, o chefe faz assédio sexual ou moral aos empregados. Persegue, cobra, faz terrorismo, psicoterrorismo, é cotidiano, é o tempo todo, os empregados já estão com a baixa de autoestima, todos os tipos, está comprovado o assédio, seja ele sexual, seja ele moral. Lembrando que o assédio moral e o assédio sexual são espécies do gênero dano extrapatrimonial ou dano moral. Bom, é claro que esse empregado, uma vez desempregado, lembrem, a Justiça do Trabalho é a justiça dos sem emprego, daqueles que estão desempregados, ele vai à Justiça e move uma ação contra o patrão pedindo reparação de dano extrapatrimonial decorrente do assédio. E diz que quem me assediava era o gerente Manuel. Manuel me assediava. Fica comprovado o assédio. Pergunto, com a nova redação, pode a empresa chamar como litisconsórcio, isso é, também como réu, o empregado assediador? Teria a reforma trazido a solidariedade entre o empregado assediador e a empresa? Eu não duvido. Se ele diz que todos os responsáveis pela lesão moral são solidários e têm o dever de reparar, se quem praticou o assédio foi o empregado, e obviamente o empregador responde por tudo que seus empregados praticam com outros, o empregador é responsável pela omissão, porque tinha que ter fiscalizado, punido, impedido o assediador de praticar o assédio, porque é do patrão o dever de fiscalização, e o próprio assediador. Ele pode ser condenado solidariamente. Seria uma nova questão de competência? Teria a reforma trazido uma competência ampliada para a Justiça do Trabalho, para que um empregado possa mover a ação, um ex-empregado, né, já foi despedido, um ex-empregado possa mover a ação na Justiça do Trabalho em face de outro empregado e o seu empregador, que também era seu, para que eles solidariamente respondam pelo dano moral? Bom questionamento. Essa é a visão de alguns autores, entre eles Sebastião Oliveira, que muito corretamente aponta essa possibilidade de solidariedade, isso é, de corresponsabilidade entre todos aqueles participantes daquela lesão. Fizemos uma análise rápida para a gente finalizar, porque estamos chegando ao fim. Lembro que o 223G tem atenuantes e agravantes. E o caput diz, ao apreciar o pedido de reparação de dano moral, o juiz deverá levar em conta. Aí fala A, B, item 1, item 2, até que lá pelas tantas diz, perdão, tácito expresso.
Será que o legislador quis dizer que o perdão exclui a reparação por dano moral? Não são atenuantes e agravantes, há também excludentes? Essa é uma pergunta que só o futuro dirá com a interpretação. Chegamos ao fim e vou aqui fazer um pequeno resumo. Lembrar que a CLT pela primeira vez trouxe um título específico com 7 artigos, 223A, B, C, D, E, F e G, tratando da reparação do dano extrapatrimonial. Das principais normas foi excluir a aplicação de outras normas, principalmente o Código Civil, só deixar como titular do direito a pedir a reparação à pessoa física ou jurídica, permitir o acúmulo de dano patrimonial e moral, mas não permitir acúmulos de dano moral e fazer o tabelamento da indenização. Eu agradeço ao Saber Direito, agradeço a companhia de vocês no decorrer desta semana e eu me despeço. Até a próxima. Gostou das aulas? Qual o tema que você quer assistir aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É fácil, é só acessar tvjustiça.jus.br.